Olá, meus amados, boa tarde. Vamos iniciar nossa aula de oficina de leitura. Estamos caminhando a cada aula para a conclusão da nossa leitura do livro A Mão e a Luva. E hoje nós faremos a compreensão através da leitura do capítulo 16, que é a confissão. E eu já vou adiantando aqui que é maravilhoso esse capítulo, é apaixonante, envolvente e surpreendente. Então nós vamos às leituras, né? Que se encontra lá nas páginas 56 a 59 e, como sempre, uma atividade interpretativa para que possa ficar fixado de forma bem mais enfática a nossa leitura. Então vamos lá. Detalhe. Vamos enviar a atividade, minhas amadas. Estamos concluindo, estamos vencendo. Força, fé. A gente chega lá. Vamos. A confissão. Na mesma noite em que Jorge, cedendo às sugestões de Mr. Oswald, tentava o último recurso que no entender da inglesa havia, achava-se Luiz Alves em casa. Comodamente sentado numa poltrona de couro, defronte da janela, com os olhos no mar e o pensamento nas suas duas candidaturas vencidas. Meia-noite estava a pingar. Uma pessoa descia de um tilbury e batia-lhe à porta. Era Estevão. Luiz Alves naturalmente admirou-se de o ver ali àquela hora, mas Estevão explicou-lhe tudo. Venho passar meia hora contigo, ou a noite toda se quiseres. Estava em casa aborrecido, a pensar. Bem sabes em quê? Nela, interrompeu Luiz Alves. Agora e sempre. Luiz Alves torceu o bigode e olhou 3 ou 4 vezes para o colega, enquanto este tirava o chapéu e dispunha-se a ir buscar uma cadeira para sentar-se ao pé do outro. Estevão, disse Luiz Alves depois de alguns instantes de reflexão, e voltando a poltrona para dentro. Ouve-me primeiro e resolverás depois se ficas à noite ou se te vais embora imediatamente. Talvez escolhas este último alvitre. Vais falar-me de Guiomar? Justamente. Estevão sentou-se defronte de Luiz Alves. Seu coração batia apressado. Dissera-se que toda a sua vida pendia dos lábios do amigo. Houve um instante de silêncio. Nenhuma esperança, então? Murmurou Estevão. Disseste a fatal palavra, exclamou Luiz Alves. Sim, não tens nenhuma esperança. Vejam, meus amados, como o Luiz Alves ele é cruel, né? Ele chega a ser cruel com as palavras, assim como também ele demonstra ser em suas atitudes. Vamos dar sequência. Mas como sabes? Não me interrogues. Eu não poderia dizer-te tudo o que há. Poupa-me, ao menos, esse triste dever. Estevão sentiu arrasarem-se-lhe os olhos d'água. Quis falar, mas as palavras iam-lhe saindo envoltas em soluços. Luiz Alves fumava tranquilamente, acompanhando com os olhos os rolinhos de fumo que lhe fugiam da ponta do charuto. Este silêncio durou cerca de 10 minutos. O mar batia compassadamente na praia. A voz da onda e o latido de um cão ao longe eram os únicos sons que vinham quebrar a mudez daquela hora solene para um desses dois homens que ia perder até o repouso da esperança. Estevão foi o primeiro que falou. Ama a outro, não é? Perguntou ele com a voz trêmula. Ama, respondeu surdamente Luiz Alves. Ele é muito seco nas suas respostas, né, meus amados? Chega a ser cruel com um amigo. Então, vamos lá.
Estevão ergueu-se e deu alguns passos na sala, sem dizer palavra, a morder a ponta do bigode, parando às vezes, outras traduzindo com um gesto desordenado os sentimentos que lhe tumultuavam no coração. A dor devia ser grande, mas a manifestação já não era a mesma que o leitor lhe viu 2 anos antes, quando ele foi confiar ao amigo o primeiro desengano de Guiomar. Parece-me que eu adivinhava isto mesmo, disse ele. Enfim, parando em frente de Luiz Alves. Este desejo que me acometeu de vir aqui a esta hora, sem certeza de encontrar-te, era mais um benefício do meu destino. Devia esperá-lo. Que vida tem sido a minha, Luiz? Agarrei-me, nem sei porquê, a esperança de ser amado por ela, de a vencer pela piedade ou pelo remorso ou por qualquer outro motivo que fosse. O motivo importava pouco. O essencial é que ela me pagasse em ternura e amor todas as dores que curti, as lágrimas todas que tenho devorado em silêncio. E era só essa esperança que ainda me dava forças, que me fazia crer feliz. Como pode ser um desgraçado? Como podia ser-lo eu, que nasci debaixo de ruim estrela? Oh, se tu souberas. Não, não sabes. Nem ela também. Ninguém sabe nem saberá nunca tudo quanto tenho padecido, tudo quanto... Interrompeu-se. 2 lágrimas espremidas do fundo do coração saltaram-lhe dos olhos e desceram-lhe rápidas e a perder-se entre os cabelos raros e finos da barba. Ele sentiu que outras podiam vir e foi sentar-se no sofá, meio voltado de costas para Luiz Alves. As outras vieram, porque o coração ainda as tinha para as dores supremas, mas correram-lhe silenciosas, sem um soluço, sem uma queixa única. Luiz Alves levantara-se e chegara à janela. Seu espírito, apesar de frio e quieto, parecia agora um pouco alvoroçado. Não era dor, e não sei que lhe podia chamar remorso. Mal-estar apenas e comiseração. O coração era capaz de afeições, mas como ficou dito no primeiro capítulo, ele sabia regá-las, moderá-las e guiá-las ao seu próprio interesse. Não era corrupto nem perverso, mas não se pode dizer que fosse dedicado nem cavaleiresco. Era, ao cabo de tudo, um homem friamente ambicioso. Estevão levantara-se outra vez e pegara no chapéu. Vem cá, disse Luiz Alves, entrando e indo ter com ele. Vejo que estás mais homem do que antes. Resta que o sejas completamente. Varre da memória e do coração tudo o que possa referir-se... Que remédio? Interrompeu Estevão, sorrindo amargamente. Que remédio tenho eu se não esquecê-la? Mas quando? Mais breve, talvez, do que supões. Luiz Alves não acabou. Estevão olhara para ele com um gesto de espanto e fora sentar-se outra vez. Percebam, amados, que aqui nesse momento da narrativa, Luiz Alves começa a dar pistas, a fazer insinuações para que Estevão perceba que realmente ele não tem mais nenhuma chance com Guiomar. E ele, de forma sutil, quer que o amigo, entre aspas, perceba que ele está envolvido em toda essa trama. Está bem? Continuando. Mais breve do que suponho, exclamou ele. Tu não tens coração, não tens sequer observação nem memória. Não vês, não sentes que esta paixão é o sangue do meu sangue, a vida da minha vida? Esquecê-la? Era bom se eu a pudesse esquecer, mas a minha macina até essa esperança me arranca, porque este padecer íntimo, constante, há de ir comigo até a morte. Desta vez era Luiz Alves que passeava de um lado para o outro. Em seu espírito despontava uma ideia, que ele examinava, a ver se a poria ali mesmo em execução. Era dizer-lhe tudo.
Estevão viria a sabê-lo mais tarde. Melhor era que eu soubesse logo e por ele. Ao mesmo tempo, refletia na exaltação dos sentimentos do rapaz. A dor certamente se lhe agravaria em sabendo que era ele o preferido de Guiomar. O coração, que perdoaria ao estranho, condenaria ao amigo. Estevão, assentado, com os olhos no teto, padecia entregue às suas reflexões, mas só parecia, porque ele não pensava. Evocava antigas memórias, fazia surgir diante de seus olhos a figura gentil de Guiomar. Sentia ali o império dos belos olhos castanhos, ouvia-lhe a palavra doce e aveludada, e tornasse-lhe no coração. Não evocava só, criava também, pintava com a imaginação a felicidade que ele poderia dar à moça, se entre todos os homens o escolhera, se eles dois vinculassem os seus destinos. Ele via ao pé de si, cingia-lhe o braço em volta da cintura, enchia-lhe de beijos os cabelos, tudo isto em meio de uma paisagem única na terra, porque a abundância da natureza cresceria ao contato daquele sentimento puro, casto e eterno. Observem que aí há muita nostalgia, né, do nosso querido Estevão, ao lembrar, ao fantasiar até, né, cenas de um amor que até então se mostra impossível. Continuando. Não falo eu, leitor. Transcreva apenas e fielmente as imaginações do namorado. Fixo nesta folha de papel os voos que ele abria por esse espaço fora, única aventura que lhe era permitida. No meio dessas visões foi acordá-lo Luiz Alves. Tens razão de sentir, disse este, mas não gastes o coração, que há maiores surpresas na vida. Em todo caso, deixa-me dizer-te que nenhuma razão tens de censura. Censuro eu alguém? Há no amor um germe de ódio que pode vir a desenvolver-se depois. Talvez chegues a acusá-la de te não querer. Nesse dia, reflete que os movimentos do coração não estão nas mãos da vontade. Ela não tem culpa se outro lhe despertou o amor. Olha, mais uma vez aí, Luiz Alves fazendo com que, despertando no Estevão a intriga, né? O pensamento de um outro, quase que já uma afirmação. Vamos à sequência. Ah, incumbiu-te da defesa? Luiz Alves sorriu. Ele contava com a recriminação. Não me incumbiu da defesa, disse ele. Sou eu que a tomo por minhas mãos. Que defendo eu aqui, senão a natureza, a razão, a lógica dos sentimentos, dura e inflexível como toda a outra lógica. Há no fundo das tuas palavras um sentimento de egoísmo. O amor não é outra coisa? Respondeu Estevão, sorrindo por sua vez. Queres que ainda em cima lhe agradeça este desespero? Queres que vá apertar a mão ao homem que a soube vencer? Observem a sutileza com que Estevão já dá a resposta às insinuações, né, que Luiz Alves foi fazendo no decorrer desse capítulo. Vamos lá. Luiz Alves mordeu a ponta do lábio e acercou-se da janela. Quando ia voltar para dentro, ouviu um rumor na janela ao pé. A primeira da casa da baronesa. Luiz Alves deu um passo mais. Não viu ninguém. Viu apenas o resto de um vestido que fugia e um objeto que lhe caía aos pés. Inclinou-se a apanhá-lo. Era uma grande folha de papel envolvendo, para lhe dar mais peso, outra folha pequena dobrada em 4. Luiz Alves aproximou-se da luz e leu rapidamente o que ali vinha escrito. Leu, meteu o papel na algibeira e encaminhou-se disfarçadamente para a janela. Ninguém. A casa da baronesa dormia. Quando voltou para dentro, Estevão tinha se levantado. Ele vira cair o papel, apanhá-lo e lê-lo, Luiz Alves. Não entendeu nada do que se passara, mas seu olhar como que pedia uma explicação.
Luiz Alves foi direto ao fim. Estevão, disse ele, vais saber a verdade toda. Não poderia ocultar-te o que se há passado. Nem conviria, talvez, que tu a soubesse por boca de outro. Guiomar podia amar-te. Eras digno dela, e ela digna de ti. Mas a natureza não os fez um para o outro. São duas almas excelentes que seriam infelizes unidas. Quem há aqui que censurar? Mas se a natureza explica o sentimento dela, igualmente explica o de um terceiro, que sou eu. Tu confiaste-me as dores e as esperanças de teu coração. Era conhecer toda a minha amizade e a profunda estima que sempre te consagrei. Mas nem tu, nem eu contávamos comigo. Porque também eu tenho coração. E os prestígios da beleza também falam à minha alma. Não a pude ver a frio. Olha como ele foi direto, foi seco e ríspido até com o colega, né? Não posso dizer amigo, vou dizer colega. Continuando. A paixão obscureceu-me nesta minha felicidade de amar e ser amado. Acredita que sou alguma coisa infeliz porque há lágrimas tuas. Há o teu padecer longo e cruel, que eu imagino e deploro. A confissão é franca. Não te falo em arrependimento, porque são atos do coração e não da consciência, que essa é pura e honrada. E depois desta exposição fiel, cuido que lastimarás comigo o encontro em que o acaso ou a má sorte nos reuniu a todos três. Mas não me acusarás, nem me recusarás a tua velha estima. Falo só da estima. A amizade, creio que não poderá ser a mesma. Mas prezarás o meu caráter. Pela minha parte, nenhuma nem outra coisa perece. Sei o que vales. Não sei aonde nos lançará a onda do destino amanhã. Pela última vez, porém, espero que apertarás a mão do teu amigo. Luiz Alves concluíra, estendendo-lhe a mão. Estevão olhou para ele, mas não disse uma só palavra. Não fez um gesto único. Caminhou para a porta e saiu. Estevão! Gritou Luiz Alves. Mas só lhe respondeu o rumor dos pés que desciam, e pouco depois o do tio Buriquê rolava surdamente na terra úmida da praia. Luiz Alves levantou secamente os ombros, chegou-se à luz e releu o escrito. Assim nós concluímos a leitura do nosso capítulo 16. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amei. Tá bom? Agora eu vou explicar a vocês as questões. E eu fiquei muito curiosa, intrigada com o que está escrito neste papel, neste bilhete. Vamos saber nos próximos capítulos. Vamos lá? Questão de número 1. Pesquise o que significam as seguintes palavras que foram retiradas do capítulo em estudo. Então, vocês vão pesquisar e colocar os seus devidos significados, para que vocês possam ampliar o vocabulário, o repertório, né, de vocês, para que fique bem elegante, bastante recheado de palavras diferentes, que vocês vão compreender melhor ainda os sentidos e o contexto nos quais elas estão inseridas. Tilbury. B. Alvitre. C. Comiseração. D. Cingir. E. Recriminação. E F. Algibeira. Bem interessante o significado dessas palavras. E a 2, muito tranquilamente, vocês vão retirar, né? Reler o texto, porque é necessário, se faz necessária essa releitura, e retirar o parágrafo que justifica o título do capítulo. O título do capítulo é a confissão. Então, vocês vão fazer novamente a leitura e copiar, tal qual está no texto, o parágrafo que exatamente justifica o título do capítulo, ok? E eu acredito no potencial de vocês.
Acredito que vocês têm um futuro brilhante, caminhos maravilhosos a traçarem, a seguirem, a almejarem. Tá bom? Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima aula.